Oi, gente, estamos aqui nesse cenário novo agora. Olha que gracinha. Aqui tem meus cartões de enfrentamento e aqui alguns quadros bem good vibes. Tem mindfulness, que é uma pegada que eu gosto agora. Eu sempre gostei de mindfulness, na verdade, eu sempre tento colocar pra mim, né, como hábito e também ensinar meus pacientes. Mas enfim, hoje aqui estamos falando para falar sobre uma coisa que sempre aparece nos meus atendimentos, no geral, apareceu no na minha própria terapia pessoal também, que é um tema que está tendo muito repercussão e a gente sempre sofre disso, né? É a tal da procrastinação. A gente sabe que hoje é muito falado, que a gente sempre deixa para depois as coisas, a gente sabe que precisa ser feito, a gente enrola. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente deixa para depois? Porque depois a gente acaba se frustrando, se culpa muitas vezes por isso. Então hoje a gente vai entender o que é procrastinação, qual que é o ciclo dela, como que acontece, por quê, etc e tal. E além disso, como prática, na prática, a terapia cognitivo comportamental, que é a terapia, que é a verdade que eu atendo, né, é baseada cientificamente, como a gente pode se livrar um pouco e ir quebrando esse ciclo cientificamente como que a gente para, né, assim, vai parar de procrastinar, como que é esse ciclo. Bom, primeira coisa que você precisa saber, procrastinação não é preguiça, não é falta de força de vontade, tá? Então, primeiro, procrastinação não é preguiça, tá? Ai, que a pessoa é muito preguiçosa. Não, gente, procrastinação, ação no final, significa comportamento, um agir sobre algo. Então, por exemplo, procrastinação, ela é um comportamento de evitação. Porque quando você evita, é também um comportamento. Quando você faz algo, é um comportamento. Quando você deixa de fazer algo, a evitação também é um comportamento, entende? Então a gente foge de algo que gera algum desconforto na gente. A gente não foge de algo que é legal, né? Já parou pra pensar? Você está se sentindo alegria, você vai fugir da alegria? Não, você vai querer sentir mais aquilo. Ao passo que, se você está sentindo ansiedade, tristeza, a gente tenta se livrar daquilo, sabe? Então, a procrastinação serve como isso. Ela pode ser ansiedade, pode ser o medo de falhar naquela tarefa, pode ser o perfeccionismo que esteja te atrapalhando, pode ser o tédio também, então você acaba procrastinando mais, ou a sensação de sobrecarga. Pode ser vários e um motivos, isso tem que ser avaliado individualmente, né? Porque cada pessoa procrastina de um jeito. E também depende também do contexto que a pessoa está vivendo, então vai querer procrastinar por alguma emoção específica. Então, eu procrastino às vezes por causa de ansiedade, você por causa de perfeccionismo, pelo medo de falhar. Tudo tem que ser avaliado. Mas, enfim, normalmente no geral é assim. Quando você precisa fazer algo importante, né, um trabalho, etc e tal, você precisa fazer aquela tarefa específica. Só que se você interpreta como aquilo que é desconfortável, seu cérebro vai tentar te proteger automaticamente daquilo, né? Porque aquilo é desconfortável, então eu não quero ficar, quero me afastar. Então, o ideal que você vai fazer, para gerar, o seu cérebro vai fazer, para te proteger daquele desconforto, é evitar entrar em contato com aquela tarefa. Então, se eu acho essa tesoura desconfortável, eu vou evitar pegar ela, assim, sempre. Eu vou esconder ela em um outro local, eu vou estar fazendo outra coisa, sem entrar em contato com ela. Eu vou guardar ela para eu não conseguir ver. A gente vai fazendo isso, sabe? Então, nosso cérebro vai oferecendo uma recompensa imediata pra gente, né? Então, celular, redes sociais, comida, né, série. Você pode arrumar sua casa, seu prédio, de cima a baixo. Isso é procrastinação do mesmo jeito. Lembra que é uma ação? Você tá limpando a casa inteira. Menos às vezes onde você precisa, menos aquela tarefa que você precisa fazer, ligar o computador, você não vai ligar, você vai começar a fazer várias tarefas aleatórias. Então, a procrastinação é isso. Alívio imediato que te dá arrependimento depois. Tá? Então, se você tem sentido isso, provavelmente talvez você esteja procrastinando. Né, na terapia cognitiva comportamental, a gente entende o ciclo de procrastinação assim. Tem uma tarefa, né, que aparece, então a gente tem uma tarefa para estudar, seja trabalhar, seja entregar aquele relatório que precisa entregar naquela data específica, organizar o que você precisa, né? Vamos supor, você responder e-mails e tudo mais. Beleza, tem essa tarefa. Você começa a ter interpretações sobre ela, ou seja, pensamentos automáticos sobre. Então, vai ser difícil demais, eu não sei por onde começar, isso é muita coisa, é muito complicado, eu não sei, né, vai ficar ruim, não é perfeito, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Pensamentos. Esses pensamentos vão gerar emoções, que pode ser mais ansiedade ainda, mais o medo, né, de falhar, talvez, uma frustração, né, vai gerar outras emoções. Dentro dessas emoções, a gente normalmente se comporta, né? Você vai fazer um comportamento de evitação, que é adiar aquela tarefa. Então, se é desconfortável, está me trazendo ansiedade e uma frustração, eu vou adiar, eu vou me distrair para não pensar nisso. Eu vou fazer qualquer outra coisa, seja limpar qualquer outra coisa, para fingir que aquilo ali não está acontecendo, sabe? Depois desse comportamento de evitação, que aí surge esse alívio imediato. Então, se eu vou mexer nas redes sociais aqui, para passar o tempo, aquilo vai me aliviar. Então, você tem uma sensação boa por alguns minutos, alguns segundos até.
Só que aí isso traz uma consequência depois, porque a sua tarefa tá lá atrasada, né? Já está realmente atrasada. Então, te dá mais outra emoção. Te dá uma culpa, vai vir uma autocobrança, mais pensamentos críticos sobre você mesmo. E isso reforça sua baixa autoestima, esse senso de incapacidade. E aí você se reforça, tá vendo? Como eu sou incapaz, eu não consigo fazer mesmo. Tá vendo? Não consegui fazer de novo. Fiz entregar isso amanhã, eu não consegui fazer, não consegui fazer nada. E isso acaba retroalimentando o ciclo de novo. Então vai te dar mais ansiedade, que vai te dar mais procrastinação, que vai te ficar nesse ciclo eterno, né? Que parece eterno. Mas a boa notícia é que ele pode ser quebrado. Agora vamos para algumas práticas, já que você entendeu se você se identifica nesse ciclo de procrastinação, me conta aqui também. Também, antes de passar das técnicas, que piora também essa sensação do final do ano, né? Ah, final do ano, depois eu resolvo, fica pro ano que vem. Isso reforça ainda mais esse ciclo de incapacidade, de fracasso. Ah, tá vendo? Eu não consigo mesmo. É só o próximo ano, agora eu não quero. Então a gente vai carregando essas mesmas pendências para lá. O que que te prova que quando chegar lá você vai realmente fazer? Então, agora é o momento para você começar e depois de janeiro você só continuar aquilo que você começou agora, tá? Então, agora vamos lá, como quebrar esse ciclo de vez. Lembra que eu falei que o cérebro interpretou aquela tarefa como difícil demais, não sabe por onde começar? Porque provavelmente aquela tarefa é muito grande. Então, por exemplo, eu comprei um livro, tá? Vamos supor aqui que eu comprei este livro, gigantesco, né? Tem 500 páginas esse livro, tá? Eu não vou conseguir ler ele todo hoje. Meu cérebro não vai conseguir ler. Então, nossa, eu preciso ler esse livro, eu vou ficar com aquilo na cabeça, nossa, eu preciso ler esse livro. Só que eu vou adiar, porque ele é tão grande, e na minha cabeça, né, meu cérebro interpretou meus pensamentos, que eu tenho que ler esse livro hoje, eu tenho que terminar ele hoje. Só que não é assim. Nosso cérebro vai fugir de coisas grandes, ele não gosta de tarefas complexas demais. Então, nossa, eu vou ler 500 páginas hoje, nossa, eu vou ter que deixar de fazer isso, isso e aquilo. Então vai gerar mais ansiedade, tá vendo? Então eu vou evitar olhar para esse livro, vou evitar de ler. Não, outro dia eu leio, amanhã quando eu tiver mais tempo, sempre deixando para depois, entende? Então nosso cérebro não gosta de coisas grandes. Então, o que que a gente vai fazer? Vai quebrar em micropassos. Micropassos. Então, vai transformar essa tarefa grande em pequena. Então, se eu tenho esse livro para ler de 500 páginas, eu vou dividir. Eu vou ler 10 páginas por dia, então. 10 páginas por dia. Pronto. 5 páginas, o que der. Qual que é o tempo que eu tenho para ler esse livro? Colocar de uma forma que sustente isso a longo prazo, né? Guarda-roupa, por exemplo, é limpar a casa. Você precisa limpar a sua casa toda. Você precisa limpar a sua casa toda mesmo? Arruma o guarda-roupa, limpa a pia, lava o banheiro, limpa o chão, varre a sala. Tarefas pequenas, sabe? Que essas micro tarefas dão essa sensação de progresso. Dá esse reforço de que, olha, eu sou capaz, eu consigo, e pode agir mais. Então, se eu leio 10 páginas, ótimo, eu tenho aquela sensação, nossa, eu consegui hoje ler 10 páginas, não preciso deixar para amanhã para ler as 500. Uma outra coisa que pode ajudar é a regra dos 5 minutos. Então, você vai falar para você mesmo, vou fazer só 5 minutos. Então, ao invés de eu ler esse livro aqui, achar que eu tenho que ler esse livro todo hoje, eu vou ler ele 5 minutos hoje. 5 minutos. Coloca no cronômetro. Coloca o cronômetro. 5 minutos. Então, geralmente você continua mais. Você interte ali no que você está fazendo e continua. E se você não conseguir também, continuar tudo bem. Você fez alguma coisa, né? Você já fez, foi mais do que nada. Foi mais do que procrastinar em si, sabe? Outra coisa que interfere bastante nós, né, agora, seres humanos, em hiper, mega, ultra conectados, é a questão do ambiente. Ambiente preparado. O nosso cérebro não gosta de estímulos demais, cheios de estímulos. Então, uma mesa limpa, organizada, o lixo no lugar do lixo, nada de folhas espalhadas, coisas assim, que é um gatilho de distração também. Evitar também, obviamente, o celular. Então, estratégias para que o seu celular fique em outro cômodo ou fique em outro local, tá? Então, coloca o celular longe, deixa o material de estudo já separado para você já chegar a estudar, por exemplo. Deixa uma garrafa de água por perto, fecha as abas do seu computador. Então, organizar o ambiente todo, né, em si, seu quarto, onde você estiver, diminui essa resistência inicial, sabe? Ah, não vou começar, porque eu tenho que limpar isso e tal. Então, já deixa organizado. Uma outra coisa também é que a procrastinação, ela serve como regulação emocional, tá? Então, preste atenção nos seus pensamentos. O que que exatamente você está pensando antes de procrastinar? E normalmente, às vezes, são frases distorcidas, né? Vai ficar ruim, não tá bom o suficiente, não sei por onde começar, não dou conta. Então, essas distorções aumentam a ansiedade, né? Que são distorções da realidade em si, né? Então, dá mais evitação. Então, contra-ataca um pouco esses pensamentos. Eu posso fazer só o primeiro passo agora, eu posso ler só 5 minutos, eu posso ajustar isso depois, eu vou começar para depois melhorar, amanhã eu reviso de novo. Começar é melhor do que esperar a motivação perfeita. Então, o que está por trás desses pensamentos? O que você está pensando antes de procrastinar? Presta atenção um pouco nisso, para você ver se é esse medo de falhar, o que que é que está por trás da procrastinação. Normalmente é regulação emocional.
a falta, né, dessa regulação emocional, tá? E outra técnica também que após você fazer essas tarefas, se recompense por isso, sabe? Após você cumprir uma tarefa que se você propôs a se fazer, vai ver um episódio da sua série favorita, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, usa o celular, né, depois. Isso ajuda o cérebro a associar a produtividade com o prazer, não como uma punição. Porque se o seu cérebro tá vendo como desconfortável, ele vai fugir, ele vai ver que aquilo é ruim pra você, que aquilo é perigoso. Então, você vai ser punido por alguma coisa, tá? Então, não espere motivação para poder agir, assim, age mesmo sem motivação, porque é a ação que gera motivação, tá? Tô motivada para continuar. Não, não faça isso. Faça planner também simples, checklists também, uns quadradinhos assim, post-its para você ir falando, nossa, no final do dia eu consegui fazer isso, li uma página disso, consegui responder um e-mail, vai dar essa sensação de progresso de novo, sabe? Você vai dar essa recompensa para você, celebre essas pequenas vitórias com você mesmo. Evite metas grandes demais, igual, vou ler 500 livros, é humanamente impossível, eu não consigo, eu tenho atendimento, eu faço muita coisa, né? Meu trabalho de psicóloga me envolve muito. Então não tem como eu ler. Então, será que é possível eu ler 10 páginas, então, ou 5 páginas? Então, evite essas tarefas grandes demais para evitar essa frustração. Né? Às vezes a gente cria uma expectativa que é impossível. Né? Tem uma estrutura semanal também mais realista para a sua realidade e para o seu contexto. Eu não tenho tempo para ler 500 páginas no dia. Ok, que se alguém consiga, mas eu não tenho. Eu tenho às vezes 10 páginas e está tudo certo. Ao final do mês, essas 10 páginas vão somar e vão dar inúmeras páginas que eu consegui ler, até metade do livro, talvez. Então, observe esses gatilhos, se é o cansaço, se é a sobrecarga, se é o perfeccionismo, o que está te causando esse perfeccionismo? Porque as pessoas procrastinam não porque tem preguiça, é porque tem medo de fracassar. Então, porque o perfeccionismo está ligado à procrastinação. Então, se não ficar perfeito, eu nem começo. Né? Então, isso não é realista. Isso paralisa as pessoas. Trabalhe essas expectativas reais mesmo, com autocompaixão, flexibilidade emocional, né? Para quebrar esse ciclo. E se você tiver muito sofrimento, assim, né? Que está te trazendo muito sofrimento, essa procrastinação de ansiedade, de autocobrança, de perda de oportunidades, de sensação de capacidade, talvez seja a hora de você procurar terapia. E a psicoterapia te consegue te ajudar a reorganizar a sua rotina conforme né, o seu contexto, o seu trabalho, suas horas, né, disponíveis do dia, trabalhar esses pensamentos, né, rígidos de autoestima, motivação, hábitos, a gente consegue desenvolver estratégias para isso. De regulação emocional também, então é extremamente eficaz, né, a TCC para a procrastinação, porque trabalha exatamente a raiz do problema, os pensamentos, emoções e comportamentos. Então, a gente trabalha a regulação emocional, que a procrastinação é questão da falta dessa regulação e muitos outros, tá? Então, se você quiser também, eu tenho horários disponíveis, só colocar o link lá, responder o link lá da bio do meu Instagram e vamos juntos construir hábitos mais saudáveis para 2026. Me falem aqui depois também se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam, o que vocês fazem para procrastinar menos, onde vocês procrastinam, vocês já perceberam e já pararam para pensar sobre?